Estimados irmãos, uma mensagem importantíssima. Hoje vivemos, irmãos, em dias difíceis. O relacionamento na humanidade, irmãos, é algo que cada vez tem afastado as criaturas uma das outras. Contendas, brigas, desentendimentos, afligindo até famílias. Relacionamento que Deus abençoou como uma célula, mãe da sociedade. E esses desentendimentos têm desequilibrado o emocional de muitas pessoas, que por não terem a fé em Deus, por não terem os sentimentos do amor em seu coração, guardam a raiva, sentimentos ocultos no coração, rompendo relacionamentos, amizades e principalmente o amor ao próximo. Irmãos, nesta mensagem que vemos, a missão de Jesus, que veio a esta terra como homem, é algo extraordinário e fundamental, irmãos, porque já naquela época, a criatura humana se desviava do sentimento de Deus, que é o amor, a paz e o perdão. E Jesus veio justamente para trazer este sentimento maior, este mandamento maior, chamado o amor. E é através do amor que se dá o perdão, que se arrepende. Porque, irmãos, todos nós temos a razão. Uma capacidade que Deus nos deu através da consciência, do poder, irmãos, de discernir o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. A capacidade de ter a ciência do que é certo e do que é errado. Porque, irmãos, fomos educados desde criança, conhecendo, irmãos, a lei do amor de Deus, através dos nossos pais, e depois vem a igreja completar este amor num amplo sentido, fortalecendo a unidade familiar e principalmente a unidade da igreja como sociedade em que vivemos. Então vejam, estimados irmãos, que Jesus deu este exemplo na sua vinda. Fortaleceu a unidade da família, porque ali estava ele junto à sua santa mãe, respeitando-a, amando-a de uma forma, irmãos, incondicional. Inclusive, aquele que estava no lugar de seu pai nesta terra, São José, respeitando e aprendendo com ele uma profissão. E levando a eles o amor, o carinho. E eles dando suporte familiar para que ele pudesse crescer e desenvolver aquilo que Deus preparara para ele cumprir nesta terra, uma nobre missão. E foi assim que Jesus pôde levar aos corações este sentimento maior de amor. E em uma de suas pregações, de suas palavras, de suas respostas, quando falava de amor, de paz, de perdão, foi quando São Pedro lhe questionou: Mestre, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenho que perdoá-lo? E coloca uma quantidade até 7 vezes. E Jesus responde: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então vejam, irmãos, o tamanho do amor que envolve para podermos ter esta capacidade de perdoar. Mas Jesus não está falando devemos sempre perdoar. Ele coloca um limite. O amor de Deus tem limite, estimados irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos consciência, sabemos quando estamos fazendo certo e quando estamos fazendo errado.
Não é porque Deus é misericordioso, porque Jesus é misericordioso, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo é misericordioso, que nós vamos pecar à vontade e depois dobrar os nossos joelhos para pedir perdão. O amor de Deus tem limites. Por isso que precisamos ter a capacidade e o entendimento de saber que muitas vezes, sim, a tentação nos aflige. Mas precisamos ter a humildade de saber reconhecer o erro, se arrepender, ou seja, deixar que este sentimento toque em nosso coração de humildade e troque o nosso proceder, para não mais voltar ao erro. E Deus assim perdoa. E como fazer com os nossos irmãos, que muitas vezes nos ofendem? Da mesma forma, devemos ter, irmãos, a capacidade de perdoá-los, porque nenhum de nós tem a capacidade de conhecer o coração um do outro, mas nós temos a capacidade de saber o que é certo e o que é errado para o nosso viver, para a nossa vida. Então, por que vamos muitas vezes patinar no erro por muito tempo? Saber das condições erradas e continuar errando? Como buscar o arrependimento desta forma? Isto não é se arrepender, isto chama-se teimosia, continuar no erro. Por isso que o arrependimento é fundamental, é um gesto sincero da humildade, do reconhecimento de um coração que sabe as leis de Deus, como está aqui, os mandamentos de Deus, e tem amor, inclusive por si mesmo. Porque, estimados irmãos, o corpo muitas vezes padece as consequências dos nossos atos. Então, nós precisamos ter a sabedoria para podermos pedir perdão a Deus, pedir sabedoria para podermos trilhar os nossos passos no caminho do bem, da paz, da harmonia que Ele nos proporcionou, chamado Igreja Apostólica, um caminho de fé e esperança. Fé por quê? Porque nos liga a Deus, nos liga a estes santos, e esperança de um dia estarmos na eternidade com eles, quando cumprirmos a nossa missão. Porque o nosso tempo nesta terra é limitado. Deus concede um tempo a cada um de nós, para que o nosso corpo se desenvolva, cresça, possa cooperar com a obra que Ele nos proporciona. Mas o corpo envelhece e sofre as consequências do tempo deste envelhecimento, mas o espírito, este preservado diante das leis de Deus, ele tem a bem-aventurança de viver para toda a eternidade. Irmãos, toda a eternidade, e não sofrer mais as consequências das tentações, das ilusões, que muitas vezes afligem a nossa vida nesta terra. Por isso, pensem nesta mensagem, reflitam sobre esta mensagem. Irmãos, quanto temos visto na sociedade esta quebra de amor, rompendo relacionamentos, rompendo famílias, casais, filhos, que tomam rumos diferentes por não saberem o valor do amor, do arrependimento e do perdão. Lembrem-se que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram: o amor é a maior virtude. A maior virtude, e sobre o amor estão todas as outras qualidades e virtudes. Se há amor no coração,
vai despertar o sentimento da humildade, de reconhecer o erro e pedir perdão. Isso é arrependimento. E vai também permitir que o sentimento do amor tenha compaixão e amor ao próximo para perdoar o seu irmão. Para reconhecer que ele vem até ti pedir o perdão, pedir uma oportunidade de reconciliação, para viverem em paz, viverem em harmonia. Estimados irmãos, pensem numa coisa. Muitas vezes temos visto um irmão que não conversa com o outro, um irmão que não senta próximo do outro, mas todos têm o mesmo objetivo: o reino dos céus. Será que quando terminar a sua missão, com esses sentimentos, terá a condição de ir na glória celestial, onde todos se amam, onde há harmonia, sem ressentimentos? Pensem nisso. De que adianta ter rancor, ter raiva, ter sentimentos de uns para com os outros, se tudo isso ficará nesta terra? Que adianta? Irmãos, nós precisamos viver em paz. Porque, irmãos, se olharmos o mundo como um todo, a tendência é da humanidade se confrontar entre si. Estamos vivendo em dias difíceis, inclusive em nosso país, justamente pelas desavenças, justamente pela falta de compreensão e de amor, pelo orgulho, pela vaidade, pela sustentação de poder. E o amor, e a compreensão de uma vivência em harmonia, em paz, nós viemos buscar na igreja. Por isso que a sua presença é fundamental na igreja, para que estes sentimentos possam ser avivados e possamos viver em paz e harmonia, não só aqui, mas que levemos isso no coração, lá no nosso lar, na nossa família. Possamos viver em paz com a nossa esposa, com o seu esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais. E que este ambiente seja multiplicador para que o mundo veja: ainda é possível ser feliz tendo Deus no coração, tendo a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria ao seu lado, a lhe proteger, a estimular o sentimento do amor, da paz e do perdão em sua vida. Por isso, vivamos este sentimento maior, estimados irmãos, em todos os sentidos da nossa vida, em todos, para que, como está nesta palavra, Deus também possa perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, quando muitas vezes deixamos nos levar pela tentação, deixamos nos levar por um minuto que quebra as leis e a regra de Deus. Então, a oração de um justo sempre é ouvida do céu. E o que é justo? É reconhecer, é ser humilde e ter a capacidade de reconhecer a sua fraqueza, ajoelhar-se, pedir perdão a Deus, pedir perdão a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que tanto nos incentivaram, que tanto nos mostraram o caminho, a forma de viver, a forma de amar. Isto é ser justo. E através desta oração, com humildade no coração e na alma, arrependido, pedir a Deus a sua bênção, o seu perdão, a sua misericórdia. Quantas criaturas
A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo tem abençoado, tem proporcionado a sua bênção através da misericórdia de Deus. E muitos têm alcançado o reino dos céus, porque, irmãos, o sentimento do amor está no coração e tem aflorado nos momentos muitas vezes decisivos da vida, no momento de sofrimento. Se arrependem, buscam a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, os abraça e lhes dá mais uma oportunidade. Mas nós conhecemos, basta valorizarmos aquilo que aprendemos, basta valorizarmos o caminho que temos, os ensinos que temos. Basta colocar em prática, irmãos, como Jesus pediu a Santa Avó Rosa e a Santa Avó Rosa pediu ao Santo Irmão Aldo. E o Santo Irmão Aldo recomendou a todos os pastores de nossa igreja: ensina o meu povo a viver. Ou seja, estimados irmãos, eis mais um ensino. Nós vimos em mensagens passadas outras qualidades, outras virtudes que são importantíssimas. E hoje, estimados irmãos, neste mundo conturbado em que vivemos, precisamos lembrar das mensagens do Santo Irmão Aldo, como fizemos na tolerância, como fizemos, irmãos, na lealdade, na fidelidade, e agora nós estamos falando do perdão e do arrependimento. Causas nobres, sentimentos e virtudes nobres, que devem fazer parte da vida de um filho de Deus. Guardem esta palavra no seu coração. Coloque em prática o seu amor, que estas qualidades de tolerância, de lealdade, de fidelidade, de perdão, de arrependimento, irão brotar do seu coração naturalmente. E como está aqui, perdoar é cicatrizar a ferida para não doer mais e nem atrapalhar mais, mas é curá-la em definitivo, não lembrar mais dela. Aí está, irmãos, para meditarmos, para levarmos em nosso coração estes ensinos e fazermos dele as lições da nossa vida como apostólicos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Amém. Nós vamos, antes de encerrar a nossa reunião, ouvir a apresentação do hino Minha Missão.
cidade e vou seguindo para outras paragens onde eu passar. Quero semear, ó Cristo, a verdade, eu vou ensinar. Contente eu sigo minha jornada, não levo comigo tristezas passadas. Se eu encontro sofredor, mostro-lhe a paz, o caminho, o Consolador. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos, aos coristas, músicos e regentes pelas apresentações. E nós vemos, estimados irmãos, que este hino completou a nossa mensagem de perdão e arrependimento. Uma palavra bem simples: não levo comigo tristezas passadas. Vejam, estimados irmãos, que até pelo hino nós somos ensinados. Por isso que terça-feira, dia 22 de novembro, comemora-se o Dia do Músico. Nós prestamos
Nossa homenagem aos nossos queridos irmãos músicos que compõem, cantam, tocam e estudam melodias e harmonias que alegram a nossa Igreja Apostólica. Enchem o nosso coração de paz e, principalmente, elevam a nossa adoração, glorificação e louvor a Deus Pai, seu Divino Espírito e aos seus santos e anjos. A música exerce uma profunda influência nos seres humanos, sendo capaz de emocionar, alegrar e surpreender. Consegue despertar todos os sentimentos, até os mais profundos. A música traz amor, harmonia, alegria, união, respeito e paz. Ela tem disciplina, ordem e tempo certo na composição e na apresentação. Ela tem a capacidade de tocar no coração, comover os sentidos, acalmar e trazer serenidade. A música foi criada por Deus e no reino celestial ela embeleza, enobrece, engrandece o Criador e todos os seus santos. Esta graça devemos à bondade de Deus, nosso Pai, pois Ele concede a cada um a oportunidade de se expressar através do cântico e da música com a alma. A música é um dom de Deus, dado aos seus filhos que, somado ao talento, criatividade, sensibilidade em um só músico, ou mesmo dentro de um coral ou uma orquestra, fazem da música um ministério importantíssimo na Igreja Apostólica. A mensagem cantada de um hino apostólico pode converter uma alma e prepará-la para o reino dos céus. Parabéns a você, nosso querido irmão, que cumpre seu ministério da música com amor, dedicação, que rege, toca, canta com o coração e nos traz tanta emoção. Tenha um feliz dia do músico. Aí está a nossa homenagem aos nossos irmãos participantes do ministério da música ou do coral em nossa igreja. Convido a todos para se colocarem em pé. Vamos encerrar em oração. Senhor Deus, a nossa adoração e gratidão por mais esta oportunidade que nos concedeste de, unidos como Igreja Apostólica, aprendermos um pouco mais do Senhor, o Teu amor que nos envolve e que devemos fazer deste amor também um envolvimento como família apostólica. Como nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou, sempre nos preparou para que a nossa família, a família apostólica, fosse unida, preservada de toda a influência do pecado e da maldade. Por isso, Pai, te agradecemos por mais estes ensinos e pedimos ao Senhor que derrame as suas bênçãos sobre todos os teus filhos, através do teu amado Filho Jesus, o nosso Mestre e Salvador, que foi o Mestre do amor, do perdão, da paz, que nos ensinou que o arrependimento é uma qualidade que devemos ter sempre em nosso viver. Também queremos agradecer a Mãe Virgem Maria, que com todo amor nos ensinou, dando do seu exemplo, formando a sua família e dando a Jesus as qualidades que já tinha no coração, no espírito do Divino Mestre, mas ela proporcionou ao ambiente familiar. A Santa Avó Rosa também, com toda sinceridade, com todo amor, nos deu o exemplo de amor, de paz, de perdão, para que nós pudéssemos entender, compreender e valorizar e estender este amor de uns para com os outros. Nosso santo irmão Aldo também, a nossa gratidão primaz. Quanto o Senhor nos ensinou sobre perdão e arrependimento. Muitas dessas palavras foi o Senhor que disse, irmão Aldo, para que nós pudéssemos compreender, valorizar a sua expressão, o seu sentimento primaz. Quanto o Senhor nos perdoou.
Por isso pedimos, primaz, nos ajude a cultivarmos estes sentimentos, a valorizarmos estes ensinos, primaz, em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. E pedimos a tua bênção. Cubra-nos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, para que possamos ter mais ânimo, mais força e cada vez mais entendimento, para que possamos viver em paz, em harmonia e com o amor que Jesus veio nos trazer. O amor ao próximo, mas como virtude, como qualidade, como mandamento, igualmente, como o mandamento maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Pedimos que a tua bênção também alcance essas pessoas que aqui foram lembradas nesses pedidos de oração. Os senhores sabem a necessidade de cada um, o que precisam. Leve até eles os teus anjos, que com amor, com sinceridade e misericórdia, alcance essas pessoas, dando-lhes saúde, vida, paz, liberdade e solução dos problemas. Pedimos também para todos os nossos irmãos apostólicos, aqueles que não puderam aqui estar presentes, que os alcance também, Santa Avó Rosa. Tenha misericórdia para que eles possam também sentir o dever e o desejo de estarem presentes em nossas reuniões. Nossos irmãos de outras congregações, de outras nações que acompanham as nossas reuniões, que eles também possam ser alcançados pela tua bênção, pelo teu amparo. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, agora nos despeça com os teus anjos que aqui estiveram para nos acompanhar por nossos caminhos, livrando dos perigos, das maldades e ilusões desta terra. Que tenhamos uma boa noite de descanso e amanhã possamos nos reunir em paz, possamos nos reunir para aprender um pouco mais do reino dos céus como filhos de Deus nesta terra. Estimados irmãos, recebam a bênção do Pai, nosso Deus, de Jesus, nosso Divino Mestre, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém.